Olá a todos. Hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior que tratava da estrutura atómica e dos vários modelos propostos. E vamos estudar os trabalhos de dois importantes cientistas, que são De Broglie, francês, e Heisenberg, alemão. Vamos começar por De Broglie. Recordam-se que, no efeito fotoelétrico, Einstein revolucionou o entendimento do fóton porque o interpretou como partícula, contrariamente ao eletromagnetismo clássico, que considerava que todos os fenómenos elétricos derivavam de ondas. Pois bem, De Broglie empenhou-se em esclarecer se o átomo, o eletrão ou qualquer outra partícula subatómica era afinal um corpúsculo ou uma onda. A conclusão foi que qualquer partícula, com especial enfoque para as partículas subatómicas, como veremos de seguida, tinha uma natureza simultaneamente corpuscular e ondulatória, podendo manifestar-se uma ou outra vertente consoante a interação que pretendíamos. Portanto, De Broglie marcou a dualidade onda-partícula. Pois bem, o que De Broglie disse foi que uma partícula de massa m com velocidade linear v teria um comprimento de onda associado dado pela expressão lambda igual a h sobre mv, em que h é a constante Planck. Devo recordar que é 6,634, acho eu, vezes 10 levantado a menos 34 Joule segundo. Exatamente. M é massa e V é velocidade. Portanto, se quiserem, podem pensar nisto como o momento linear. Modo do momento linear da partícula. Esta formalização da dualidade onda-partícula é extremamente importante para a construção da mecânica quântica. E veremos desde já porquê. Se descrevermos o comportamento do elétron num átomo, ele encontra-se numa órbita estacionária, certo? Pelo segundo postulado de Bohr. E, por motivos um pouco mais matemáticos que não interessa estarmos agora a averiguar, é necessário que o perímetro da orbital, dado, portanto, por 2πr, seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Porém, pondo aqui a hipótese de Broglie, vem que 2πr é igual a n, e agora substituo ali o lambda, h sobre mv. E reparem o que é que acontece daqui. Passo o mv para este lado e divido por 2π. mvr é igual a n h sobre 2π. E notem que isto é um postulado de Bohr. Esta é uma conclusão absolutamente fantástica, porque recordam-se que os postulados eram algo em que nós acreditávamos, que achávamos fazer sentido e que seria realmente pertinente, mas do qual não tínhamos provas. E, ao formalizarmos a dualidade onda-partícula, conseguimos chegar a esse postulado. Esse postulado já deixa de ser, enfim, quase como se fosse um axioma, para passar a ser uma conclusão. Ou uma consequência. Tornou, enfim, a dualidade onda-partícula foi uma das grandes vitórias da mecânica quântica. Ora, na mesma janela temporal em que foi, enfim, descoberta a dualidade onda-partícula, o físico alemão Werner Heisenberg, também ele ganhou o Nobel da Física, muito importante, sugeriu e elaborou o princípio da incerteza. Princípio da incerteza. Também conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg. Este físico provou matematicamente que é possível conhecer, é impossível, digo, conhecer rigorosamente a posição e o momento linear de uma partícula subatómica num dado instante. Notem que, segundo
Heisenberg, a incerteza ao nível da posição multiplicada pela incerteza ao nível do momento linear nunca conseguia ser inferior à constante Planck sobre 4π. O que significa isto? Podemos substituir o momento linear pela sua expressão e ficamos com ΔX vezes m ΔV, porque consideramos a massa constante, é sempre maior ou igual que h sobre 4π. Ora, este princípio de incerteza gerou uma enorme controvérsia à data da sua publicação. De facto, na altura acreditava-se que esta incerteza derivava de aparelhos ou de problemas técnicos. Por exemplo, o aparelho que usávamos não era preciso o suficiente ou não era avançado quanto bastasse. Mas não, este é realmente um problema que é, enfim, aplicável mesmo se o nosso aparelho fosse perfeitamente preciso. Foi graças ao princípio da incerteza de Heisenberg que Einstein, enfim, disse a célebre frase: Deus não joga aos dados. Agora, para explicar isto, porque pode gerar uma certa confusão, vamos, enfim, tentar explicar isto de uma forma mais simples. Quando temos uma partícula a viajar, não é, pelo espaço com uma certa velocidade, esta partícula tem, enfim, uma massa muito precisa, uma velocidade muito precisa e uma posição igualmente precisa. O nosso erro vem da determinação experimental. Porquê? Porque se temos um eletrão assim, a única maneira de descobrirmos a sua posição é emitindo um fotão. O fotão embate, o eletrão, por aqui, fotão, o eletrão muda a sua direção e o fotão é refletido. Certo? Ora, este princípio da incerteza de Heisenberg, tal como a dualidade da partícula, pode ser aplicada a toda a mecânica, quer quântica, quer clássica. Porém, se formos aplicar a incerteza de Heisenberg em relação, por exemplo, a um autocarro, veremos que a incerteza na sua posição é da ordem dos 10 levantadamente 30, 35 metros. Portanto, como podem ver, é uma incerteza perfeitamente desprezável. Para partículas muito pequenas, esta incerteza, quer na posição, quer na velocidade, já faz diferença. No fundo, a ideia-chave deste princípio é que a observação afeta os fenómenos. Se usarmos um fóton com muita energia, podemos ficar a conhecer uma das duas posições, ou uma das duas grandezas, ou a posição ou a velocidade. Se usarmos um fóton com baixa energia, podemos ficar a conhecer a outra, mas há sempre uma grande incerteza. Em relação ao princípio da incerteza de Heisenberg, houve muita pseudociência produzida, nomeadamente que cada pessoa podia ver a realidade de uma maneira diferente, ou que o observador afetava a realidade. Não, nós só afetamos a realidade quando interferimos com ela. Só afetamos o eletrão a partir do momento em que emitimos um fóton contra esse eletrão. Até lá o eletrão está, enfim, calmo, ninguém o, entre aspas, irritou. Para terminar, é importante sublinhar que a incerteza de Heisenberg contém o produto das imprecisões. Isto significa que quanto mais exato for o nosso conhecimento da posição, menos sabemos acerca da velocidade. E vice-versa. Ou seja, quanto menor for a incerteza a nível da velocidade, maior é a nossa incerteza ao nível da posição. Para terminar, importa referir que os trabalhos de Planck, estes nomes são todos muito importantes, Planck, de Bohr, de Rutherford e, ultimamente, nos nossos vídeos, de Broglie e de Heisenberg, foram absolutamente cruciais para o avançar da mecânica quântica. No entanto, coube ao físico Schrödinger, isto numa perspectiva histórica, formalizar finalmente a equação de onda, a função de onda para um eletrão, que veremos no nosso próximo vídeo.